Olá, irmãos! Mais uma vez Deus nos abençoou e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. O tema da pregação de hoje é Buscando Jesus Cristo ainda cedo. Buscando Jesus Cristo ainda cedo. Nosso texto se encontra no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 20. Eu peço que abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20. Nosso texto hoje é bem pequenininho, vamos ler apenas um versículo. E é o versículo 1 mesmo. João capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Amém. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia e por mais essa oportunidade de ouvirmos a pregação da tua bendita palavra, Pai. Abençoe essa mensagem, que venha falar aos nossos corações e possamos todos, ó Pai, buscar Jesus Cristo ainda cedo. Buscar Jesus Cristo enquanto há tempo. Que não venhamos, ó Pai, deixar para amanhã. Peço ao Pai amado, ajuda-nos, perdoe nossos pecados e falhas, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Buscando Jesus Cristo ainda cedo. O contexto da nossa passagem é o seguinte: como o texto diz, foi o primeiro dia da semana, o dia que Jesus Cristo ressuscitou. 3 dias atrás, os discípulos viram o seu pior dia, presenciaram o pior dia das suas vidas, que foi o dia da crucificação de Jesus Cristo. A crucificação da pessoa que eles esperavam há tanto tempo, da pessoa da promessa da palavra de Deus. E eles viram a crucificação de Jesus Cristo. E depois da crucificação de Jesus até aqui, os discípulos estavam com medos, estavam apavorados, estavam assustados, estavam trancafiados em um local. E vemos aqui uma mulher, Maria Madalena, que se levanta no primeiro dia da semana, ainda bem cedo, para buscar Jesus Cristo, para ir até o sepulcro de Jesus Cristo. Podemos ver aqui, com esse relato, dois tipos de pessoas diante de uma situação ruim, diante de um medo. Aquela pessoa que, diante do medo, fica trancafiada em um local, que fica paralisada diante de tal situação. E vemos outra pessoa, como foi o caso de Maria Madalena, que mesmo assustada, com medo, ela se levanta bem cedo e vai buscar Jesus Cristo. Que tipo de pessoa você é diante de uma situação complicada, diante de um medo? A pessoa que fica presa, trancafiada, não tem mais ânimo mais para nada? Ou é como Maria Madalena que se levanta cedo e sai para buscar Jesus Cristo? Esse relato me faz lembrar de outra passagem bíblica, que foi quando Moisés separou 12 pessoas para espiar a terra prometida. E entre essas 12 pessoas que foram ver a terra, o grupo se divide em dois. Um grupo se forma de 10 pessoas e o outro grupo de 2 pessoas. O grupo de 10 pessoas, ao verem a terra de Canaã, cheio de gigantes, a cidade fortificada, se apavoraram e disseram: olha, não vamos conquistar aquela terra. A terra que Deus nos prometeu, nós não vamos conquistar, porque é impossível. E eles espalharam medo para o restante das pessoas. Mas teve aquele grupo de 2 pessoas, que foi Josué e Caleb, que falaram o seguinte diante da congregação, diante de todo mundo: certamente guerrearemos e venceremos, porque aquela terra Deus nos prometeu. Josué e Caleb não ficaram paralisados diante daquela situação, diante de gigantes, diante da cidade fortificada. Eles marcharam confiando no Deus que eles conheciam, no Deus Todo-Poderoso. Qual tipo de pessoa você é diante de um medo?
Sabe o que devemos fazer diante de um medo, irmãos? É fazer como o salmista fez. No Salmo 34, versículo 4, o salmista diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O salmista busca a Deus e sabe o que Deus fez? Tirou, livrou todos os seus medos, todos os seus temores. Diante de um medo, devemos fazer assim: é buscar o Senhor. Não ficar escondido, apavorado, mas sim buscar ao Senhor. Fazer como Maria Madalena fez: levantar cedo e buscar a Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus Cristo fez com ela. Não devemos ficar paralisados, porque também Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia para ficarmos paralisados. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito que habita em nós, que habita em um salvo, é um espírito de fortaleza, é um espírito de amor, de moderação, um espírito que não fica parado, um espírito que vai. Esse é um espírito que Deus nos deu, o Espírito Santo do nosso Senhor. Não é um espírito de covardia. Então, diante de um medo, não podemos ficar paralisados. Devemos avançar como Maria Madalena fez. Buscar o Senhor. Mas buscar Jesus Cristo ainda cedo deve ser uma atitude de todos. Todos devem buscar Jesus Cristo ainda cedo, ainda de madrugada, como o texto nos diz. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ela se levantou cedo. Ela foi cedo. E isso deve ser... Essa é uma posição que todos os seres humanos devem tomar. Buscar Jesus Cristo cedo. As crianças devem buscar Jesus Cristo cedo. Tem a oportunidade de buscar Jesus Cristo cedo. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe o traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quando Jesus estava ensinando, algumas pessoas estavam levando crianças para Jesus tocar. Só que os discípulos começaram a barrar essas pessoas, não queriam que as crianças fossem até Jesus. E olha o que Jesus Cristo diz aos discípulos. Os discípulos de Jesus estavam tentando impedir as crianças virem até ele. Jesus se indignou com os seus discípulos. Sabe, essa passagem deve falar aos corações dos pais. Os pais devem levar as crianças ainda cedo para encontrar com Jesus, buscar a Jesus. Devem levar as crianças à igreja, devem fazer cultos nos seus próprios lares, para as crianças terem o conhecimento de Jesus Cristo. Os pais devem falar as histórias bíblicas para as crianças ainda quanto é cedo. Os pais estão fazendo isso? Se não estiver fazendo isso, veja como está a sua posição diante do Senhor. Porque Deus, diante dos discípulos que bloquearam, Jesus se indignou contra eles. Será que Jesus está feliz com a sua atitude, pai, mãe, ou está indignado? Os pais devem levar as crianças ainda cedo para buscar Jesus. Devemos entregar nossas dificuldades ainda cedo para Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes sofremos
por não levar os nossos assuntos diante de Jesus Cristo. Guardamos e sofremos por isso. Devemos levar qualquer e toda situação até Jesus Cristo. Buscar Jesus Cristo ainda é cedo. Sofremos porque não fazemos isso. Não buscamos Jesus Cristo ainda cedo. Tentamos muitas vezes resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Buscamos soluções e não buscamos o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, diante de uma enfermidade, procuramos um médico, procuramos uma pessoa que pode nos ajudar, mas não levamos o assunto até Jesus Cristo. Sofremos por não fazer isso. Leve o seu assunto, seja qual for, a Jesus Cristo ainda cedo. Uma pessoa deve entregar sua vida ainda cedo. E qual é o dia então para entregar sua vida a Jesus Cristo? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O dia cedo para entregar sua vida a Jesus Cristo é o dia de hoje. Se você está ouvindo essa mensagem e não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, nunca buscou a Jesus Cristo, não deixe para amanhã. O tempo é hoje, o tempo cedo é hoje e todos devem fazer isso. Buscar Jesus Cristo ainda cedo. Mas por que devemos buscar Jesus Cristo ainda cedo? Sabe por quê? Porque se deixarmos, porque quanto mais tempo deixarmos, mais difícil será. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 3, versículo 13 o seguinte: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se não buscarmos Jesus ainda cedo, se não entregarmos a nossa vida cedo, no dia de hoje, se deixarmos para amanhã, o pecado pode endurecer o nosso coração e aí tornará mais difícil para fazer isso. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ficar mais difícil. Entregue hoje, entregue o seu assunto, vá até Jesus, busque a Jesus Cristo ainda cedo. Faça isso hoje. E buscar Jesus Cristo ainda cedo é uma questão de necessidade também. O salmista diz no Salmo 63, versículo 1 o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista diz: olha, eu vou buscar o Senhor cedo, de madrugada. Por quê? Porque a minha alma tem sede do Senhor. Buscar Jesus Cristo ainda cedo é uma questão de necessidade. Se temos necessidade de Deus, iremos buscar Deus ainda cedo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a água da vida, é fonte de água viva, é a água que pode saciar nossa sede verdadeiramente. Jesus também disse que ele é o pão que desceu do céu. Se alguém se alimentar dele, verdadeiramente será alimentado e nunca mais terá fome. Buscar Jesus Cristo é uma questão de necessidade. Se temos necessidade, vamos buscar Jesus Cristo ainda cedo. Você tem necessidade, você tem essa ansiedade de buscar Jesus Cristo? Se não tiver, Jesus Cristo não é uma prioridade em sua vida, não é uma necessidade. Você tem se alimentado com outras coisas que não irá te saciar verdadeiramente. Buscar Jesus Cristo é uma questão de necessidade. Devemos buscar Jesus Cristo ainda cedo e
e devemos buscar Jesus Cristo enquanto é escuro mesmo. Veja o texto de novo, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Maria Madalena foi buscar Jesus ainda quando era escuro. Falar de escuridão, Maria Madalena é a pessoa perfeita para isso. Porque Maria Madalena, ela soube o que é andar em escuridão. A palavra de Deus diz que Maria Madalena, ela estava possessa por 7 demônios. Ela sabia muito bem o que era andar em trevas, andar em escuridão. Maria Madalena soube o que era andar em escuridão. E é interessante que, conversando com algumas pessoas, muitas pessoas já me falaram o seguinte: olha, eu não posso buscar Jesus Cristo ainda, porque eu tenho muitas coisas, eu preciso deixar muitas coisas ainda para buscar Jesus Cristo. Eu tenho que deixar de fumar, de beber, de fazer muitas coisas das trevas para me encontrar com Jesus Cristo. Mas não é assim. Nós nunca vamos conseguir deixar a escuridão primeiro, entrar na luz sem Jesus Cristo, para então buscar Jesus Cristo. Nós nunca poderemos fazer isso, porque somente Jesus é que pode nos tirar da escuridão. Somente Jesus é a luz da vida. Jesus é a luz. E só poderemos ir para a luz, deixar as trevas com Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer isso em nossas vidas. Maria Madalena conheceu a luz quando ela estava nas trevas, quando ela estava possessa por demônios. Ela pôde conhecer Jesus Cristo. Jesus levou a luz enquanto ela estava endemoniada ainda. E Maria Madalena pôde saber que só Jesus é a luz do mundo, como o próprio Jesus Cristo diz em João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente Jesus Cristo pode tirar uma pessoa das trevas e levar para a luz, porque somente Jesus Cristo é a luz do mundo. É a luz que pode iluminar. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o amor de Deus por nós. Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos nas trevas. Ele não começa a nos amar quando tentamos deixar a escuridão, as trevas, tentar deixar as coisas que desagradam a Deus. Não, Jesus Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos nas trevas. Se você não fez uma decisão ao lado de Jesus Cristo, não pense que você primeiro tem que deixar as coisas das trevas para então buscar Jesus Cristo. Você deve buscar Jesus Cristo como você está. Cristo te amou quando você ainda era pecador, quando você é pecador, quando você ainda está nas trevas, na escuridão. O amor de Deus é assim. Ele nos amou de uma forma maravilhosa quando estávamos ainda nas trevas. Busque a Jesus mesmo nas trevas e Cristo te iluminará. Cristo é a luz. Devemos buscar Cristo também, apesar dos obstáculos. Maria Madalena foi buscar Jesus Cristo, mas havia um obstáculo: a pedra que fechava o sepulcro. João aqui, ele focaliza somente em Maria Madalena, mas se compararmos com os outros evangelhos, Mateus, Marcos, vai nos dizer que Maria Madalena não estava sozinha aqui, que tinha outras mulheres junto com ela.
E um exemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 3, vai dizer que o obstáculo que era a pedra era uma preocupação para elas. Elas estavam pensando, elas estavam conversando sobre isso. O que fazer quando chegarmos ao sepulcro e nos depararmos com aquela pedra? Veja o seguinte, Marcos 16, 1 a 3 diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Veja, era uma preocupação delas, era um obstáculo a pedra para se encontrar com Jesus. Mas sabe o que acontece? Vejo aqui também dois tipos de pessoas diante de um obstáculo. Primeiro, a pessoa que pensa no obstáculo e desiste. Essas mulheres poderiam ter pensado o seguinte: olha, terá a pedra, é uma pedra enorme, não vamos conseguir movê-la. Então é melhor saber o que? Vamos desistir, vamos voltar. Elas poderiam ter tomado essa atitude. Mas tem aquele outro grupo de pessoa que diante de um obstáculo não para, continua a andar. Foi o caso dessas mulheres. Elas não pararam diante do pensamento do obstáculo. E sabe o que é interessante? Primeiro, você está em qual grupo de pessoas diante de um obstáculo? Você pensa e logo desiste? Fala, não vai adiantar não. Melhor nem tentar. Ou aquela pessoa que fala, olha, tem aquele obstáculo, mas eu não vou parar não, eu vou prosseguir. Como foi o caso das mulheres. Qual tipo de pessoa você é? Diante de um obstáculo, sabe como devemos proceder? Como essas mulheres. Elas não pararam, elas prosseguiram. E sabe o que acontece quando fazemos isso? Jesus Cristo, Deus, ele providencia o que precisamos. Cristo, ele tira os obstáculos em nossas vidas. Veja o nosso texto, João 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escura, e viu a pedra tirada do sepulcro. Deus já havia providenciado. Deus mandou um anjo e tirou aquela pedra. Veja que interessante. Deus, ele tira os nossos obstáculos. Por isso que diante de um obstáculo, não podemos nos paralisar. Não podemos voltar para trás, precisamos avançar, porque Deus, ele tira aquilo que nos vai impedir. Um exemplo teve um período que Israel iria enfrentar uma batalha com o rei da Síria, contra o exército da Síria. Foi o período de Eliseu. E Eliseu tinha um servo, um moço, e diante daquele exército da Síria, o servo de Eliseu, ele se preocupa, ele fica ansioso, com medo, e ele fala para Eliseu: Eliseu, meu senhor, o que vamos fazer agora? E agora o que vai acontecer? E Eliseu fala para aquele moço: olha, não tema, mais é o que está conosco do que com eles. E Eliseu ora para Deus falando: ô Senhor, abra os olhos desse moço para ele possa ver. E Deus abre os olhos daquele moço e ele viu ao redor do monte o exército do Senhor. Ele viu cavalos, ele viu uma carruagem de fogo. Ele pôde ver. É assim, irmãos, que devemos agir diante de um obstáculo. Muitas vezes focalizamos somente nos obstáculos, nas dificuldades e não vemos que Deus está conosco, que Deus está ao nosso redor. É Deus que vai nos ajudar, é Deus que vai tirar os obstáculos. O salmista, ele diz o seguinte:
Primeiro, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. É Deus que vai estar conosco. Deus é o Deus conosco. É o Emanuel. Uma promessa maravilhosa que Deus nos fez. Nunca nos deixar. Então, diante de uma dificuldade, de um obstáculo, saiba que Deus está ali e irá te ajudar. O salmista ele diz, ele sabia que a vitória vinha de Deus e não dele. No Salmo 44, versículos 6 e 8 diz assim: Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. O salmista sabia que a salvação vem do Senhor, que Deus tira, nos livra das dificuldades, dos obstáculos. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, ser cristão é difícil demais, tem que deixar de fazer aquilo, tem que fazer isso, mas não é difícil. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz que o fardo dele é leve, não é pesado, é muito leve. Precisamos confiar no Senhor e Deus vai tirar os obstáculos. Não fique paralisado diante de uma situação, diante de um obstáculo. Confie no Senhor e você verá o agir de Deus. Maria Madalena e as outras mulheres viram a pedra removida, viram o milagre. E Maria Madalena foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Temos promessas se confiarmos no Senhor. Muitas vezes deixamos de ver as promessas de Deus, o agir de Deus, porque não estamos confiando no Senhor. Estamos só focalizando nas dificuldades, no medo. Confie no Senhor, você verá o agir de Deus. Todos nós deveríamos buscar Jesus Cristo ainda cedo. E assim vamos ver o agir de Deus. Deus tirará os obstáculos, Deus tirará os medos e teremos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17: Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Deus tem uma promessa para todos aqueles que buscarem a Ele cedo. Irão achar Ele. Busque Jesus Cristo ainda cedo. Deus abençoe e um forte abraço. Até a próxima.